Vamos lá então, um exemplo para a gente trabalhar aquele teoremazinho para identificar um campo vetorial, se é conservativo ou não. Vamos lá, exemplo 2. Determine se o campo vetorial aí é conservativo ou não. Qual que é o teste que a gente tem que fazer? Que é o exemplo 2. A gente tem que fazer esse seguinte teste aqui, ó, del P, del Y tem que dar igual a del Q, del X, certo? Quem que é a nossa função? fxy vai ser igual a x menos yi mais x menos 2j. Isso aqui vai ser o nosso P, isso aqui é considerado o nosso Q. Outra coisa, note que a gente está usando a recíproca do teorema, não é isso? Se acontece isso, então a função é conservativa, não é isso? O campo é conservativo. Mas como é que eu posso usar esse teorema? Só se eu tiver aquela tipo de região que a gente estudou na aula passada, que é chamada de região, vou colocar ela aqui mais ou menos um desenhozinho dela, região aberta conexa por caminhos, tá bom? Então é esse tipo de região que a gente vai trabalhar. Se tiver nesse tipo de região, então o teorema, a recíproca do teorema, ela é verdadeira, tá bom? Região aberta, região aberta simplesmente conexa, tá bom? É esse aqui, simplesmente conexa. Porque qualquer linha fechada que você traçar aqui dentro, não é isso? Todos os segmentos aqui dentro dessa linha fechada tem que pertencer à própria região. Se não, acontece de surgir um buraco. E aí, porque vai ter alguns segmentos aqui que não estão na região D. Aí não pode se trabalhar com região desse tipo que tenha um buraco, tá certo? É um pouco detalhado demais, realmente, né? É sutil aí essas definições, mas elas são importantes para o teorema funcionar, porque senão não funciona. Mas, professor, como é que eu vou saber que a tal da região não vai ter esse buraco? Você vai olhar para cá e vai olhar o domínio desse negócio aqui. E olhando de cara x menos y e x menos 2, você vai ver que esse domínio aqui você não tem nenhuma limitação, você não tem buraco nele. Quaisquer valores reais em R2, x, y que você trabalhar, você vai ter valores ali. Ou seja, você não tem uma raiz quadrada, você não tem uma divisão por um valor b, que aí você encontraria limitações. Qual a limitação aqui? Não pode ser zero, então você tem um buraco. Qual a limitação disso aqui em reais? Não pode ser número negativo, entendeu? É assim que surgem regiões que você vai identificar que tem um domínio com um buraco parecido com esse aí. Aí não pode ser trabalhado, esse teorema não funciona nessa recíproca. Mas no nosso caso aí, o nosso domínio é bem simples, então ele está dentro do teorema, então a gente pode trabalhar isso aqui à vontade e o resultado vai representar se f é conservativo ou não. Então vamos lá, sem mais delongas, como é que eu derivo p em relação a y? Eu vou pegar a expressão p e derivar em relação a y. Como eu faço isso? Considero x uma constante e y a minha variável. E aí, a partir disso, a gente pode, del p, del y, pode fazer a derivada. A derivada de x é zero, porque é considerada uma constante. Derivada de menos y é menos 1. Da mesma maneira, como é que eu faço del q, del x? Derivo a expressão q aqui em relação a x. X é variável, o resto é constante. Derivada de menos 2, derivada de uma constante é 0, derivada de x é 1. Agora nota que não foi igual, não é isso? Aqui, ó, del p, del y deu menos 1, que não é igual a del q, del x. Deu diferente. Se deu diferente, qual é a conclusão? Portanto, f não é conservativo. Não é conservativo.
não é um campo conservativo. Então não vale também aqueles teoremas que a gente estudou, não são independentes de caminho e assim sucessivamente. Ok? Então esse é o teste que deve ser feito. Vamos para um exemplo 3 aí. Determine se o campo vetorial, está aqui o campo vetorial, é conservativo ou não. O teste que você tem que fazer é o mesmo que foi feito anteriormente. Del P, del Y tem que ser igual a del Q, del X. Nota que você tem alguma limitação nesse domínio, de novo, para você saber se o seu domínio é aquele que é definido lá como uma região aberta simplesmente conexa, tá? Ou região simplesmente conexa. Então, como é que eu vou saber isso? Nota que no domínio aqui você não tem nenhuma limitação para qualquer valor xy. Você consegue calcular aqui sem nenhuma limitação, entendeu? Não tem raiz, não tem fração e etc. Então, de novo, esse domínio está dentro do teorema sem nenhum problema. Basta a gente calcular isso, o resultado já vai dar se f é conservativo ou não. Ok? Então, vamos calcular. Lembrando, isso aqui é o P, isso aqui é o Q. Então, derivando del P, del Y, a gente vai ter o seguinte. Derivada de 3 é 0. 2x se comporta como uma constante, derivada de y é 1. Então, del P, del Y deu 2x. Agora vamos calcular del Q, del x. Derivar o Q em relação a x. Nota que isso aqui é constante, então zera tudo. Derivada de x ao quadrado, 2x. Nota que deu igual. Del Q, del x é igual a del P, del y, que deu 2x. Qual a conclusão? F é campo conservativo. E por ser conservativo, a gente pode trabalhar tudo que a gente viu de teorema. Tá bom? Se eu precisasse calcular, então, com esse campo aí, que é um campo conservativo, se eu precisasse calcular, então, um trabalho de da força de um ponto A até um ponto B, bastaria eu pegar os extremos, não é isso? E com a função, original, calcular essa variação nos extremos. Só isso ficaria bem mais simples o cálculo. Ok? Vamos avançar aqui. Antes de entrar na conservação de energia, tem um caso interessante, o exemplo, acho que é o exemplo 4. Vamos fazer o exemplo 4. A gente viu que, pelo teste, a gente consegue saber se o campo é conservativo ou não. Mas a gente não viu como encontrar a função, não é isso? A função f, tal que a derivada dela é o campo conservativo. É isso que a gente tem que calcular nesse exemplo agora. Se f, que é esse campo vetorial aqui, encontre uma função f tal que f é o gradiente de fzinho. Então, eu acredito que isso aqui ele já queria dizer que é conservativo, né? Se f é conservativo, não é isso? Então, como é que você encontra a função? Como é que eu sei que é conservativo? Nota que essa aqui é a mesma função anterior, não é isso? Ó. 3 mais 2xy, 3 mais 2xy, x ao quadrado menos 3y ao quadrado, x ao quadrado menos... É a mesma função, então a gente já sabe que é conservativo, não é isso? Agora ele quer, então, encontre a função f. Qual é a função f? Tal que o gradiente dela me dá isso aqui. Essa é uma pergunta interessante. Como eu resgato f tendo o gradiente dela? Tá bom? Isso é o item A. Item B. Calcule a integral de linha, onde se é uma curva dada por essa expressão, não é isso? Variando de 0 a π. Então, a segunda parte é calcular a integral de linha. Nota que se você souber que é conservativo e você tiver essa função, fica bem fácil. Basta você calcular a variação do ponto final e do ponto inicial. Tá bom?
Então nós vamos fazer esse exemplo na próxima videoaula, para não ficar muito longo, eu vou fazer um outro exemplo, tá? Então vamos começar agora a gente tentando calcular como é essa f aqui, como eu encontro essa f. Nota que essa f é uma função tal que quando essa f é uma função tal que quando eu tiro o gradiente dela, surge essa f grande. Ou seja, essa f grande é um gradiente. Isso quer dizer o quê? Que ela é desse estilo aqui, ó. Um gradiente, ele é feito desse estilo aqui. A primeira parte, a coordenada P ali, é a derivada em x dessa função original. A segunda parte é uma derivada em y dessa função original. Então isso nos diz que isso aqui é um f de x e isso aqui é um f de y. Vamos identificar assim, ó, a derivada parcial da função original em x, que dá 3 mais 2xy. E aquela segunda parte é uma derivada parcial em y, que dá x2 menos 3y2. Nota que eu quero resgatar a f, mas resgatar f, e eu já tenho a derivada parcial dela em x e eu tenho a derivada parcial dela em y. Ora, começando com essa aqui, se eu tenho a derivada em x, eu posso integrar em x para tentar resgatar f, e é isso que a gente faz. Então, f, na verdade, é a integral de 3 mais 2xy em relação, né, em relação a x. Vou integrar em relação a x. Ok? Nota que você integrar a derivada, vai surgir a função original. Tá bom? Então, f vai ser integral disso aqui em relação a x. Então, vai ficar assim, ó, f vai ser... Eu vou colocar f de xy, tá? Vai ser igual, integrando isso aqui em relação a x, 3x mais x ao quadrado y. Ia ficar x ao quadrado sobre 2, né? Corta esse 2 com esse 2. Y mais uma constante, não é isso? Que é integração indefinida. Só que essa constante não é só colocar um c ou um k, porque essa constante não é só um número. Nota que como a gente está em derivadas parciais, o y aqui também funciona como constante. Então, essa constante eu vou colocar como qualquer coisa em função de y ou qualquer número. Isso vai ser uma constante. Não somente um c, um k ou um número, mas uma coisa mais genérica, uma função g em função de y. Somente em função de y ou, não é isso? De termos independentes, que aí seriam números. E isso nos dá uma constante mais genérica, que abarca, né, todas as situações. E, portanto, fica correto aí. Se você fizer de outro jeito, só colocar um C, um K, aí vai ficar errado, porque você vai desconsiderar uma série de outras situações, tá bom? Então, nota que a gente já tem praticamente a função original. Olha que legal. Só que a gente precisa ainda definir quem que é g de y. A gente já tem praticamente a função original, mas precisa completar ainda essa parte de g de y. Nota que interessante, a gente já quase encontrou qual que é essa função original. Tá bom? Agora o processo é, como eu decido quem é g de y? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já tenho que f de x, y, a função original, ela vai ter mais ou menos essa estrutura. Tá? Vou colocar aqui na ordem, x ao quadrado y mais 3x mais g de y. Agora o que eu vou fazer? Vou derivar isso aqui parcialmente em y. Então eu vou ter f de y vai ser igual, derivando em y isso aqui, o que eu vou ter? O x é constante, derivada de y é 1, isso aqui zera, e a derivada disso aqui em y é um g' de y. Não sei quem é g, a derivada dele vai ser um g'. Por que que a gente faz isso? Para a gente comparar com essa outra parte que a gente já tem.
que é uma derivada parcial em y, que é igual a x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então, é igual a x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Certo? Então, isso é igual a isso. Portanto, o nosso g' de y tem que ser igual a isso. Então, aí já tem outra informação interessante. O g' de y tem que ser igual a menos 3y ao quadrado. Eu tenho o g' de y, mas o que a gente está precisando é do g de y. O que a gente faz? Integra de um lado e do outro em relação a y. Integrando aqui em relação a y, sai o g de y. Integrando isso aqui em relação a y, que eu vou colocar um dy aqui, a gente vai ter menos 3 y ao cubo sobre, tá? Y ao cubo sobre 3, agora sim mais uma constante. Vou colocar esse k, porque agora é d de y em relação a y, tá bom? Então uma constante aqui agora só pode ser numérica mesmo. Corto isso com esse. Então a gente tem que o g de y é igual a menos y a 3 mais k. Olha aqui que interessante. E a gente pode substituir aqui e a gente tem a expressão geral. Então, quem que é a função original f lá? Vai ser igual a x ao quadrado y mais 3x mais g de y. Quem que é g de y? Menos y ao cubo mais um k. Pronto. Essa é a expressão original. Se você fizer del f, tem que dar a função. Vamos tirar essa prova rapidinho aqui? Então, o que é eu calcular o gradiente? Eu vou ter que fazer isso aqui, vai ter que surgir isso aqui, ó. Então, vamos calcular lá rapidinho. Derivada disso aqui em x. Isso aqui zero, zero. Aqui vai dar 2xy, aqui vai dar mais 3. Isso tudo i. Derivada em y. Aqui vai dar x ao quadrado, aqui zero, menos 3y2, o k zero. J. Era isso que tinha lá? 2xy mais 3. Aqui, ó, 2xy mais 3. Então, é a função original, de fato. X ao quadrado menos 3y ao quadrado. X ao quadrado menos 3y ao quadrado. A gente resgata, a gente consegue saber, então, é o campo vetorial aqui. Calculando o gradiente dessa função geratriz. Viu que interessante? Então, a gente resgatou essa função original, que foi o item, é o que o item A pede aqui, ó. Encontre f. Então, a gente encontrou f. Tá certo? F é isso aqui. Agora, o que ele pede no item B é para você calcular a integral de linha f dr, onde C é essa curva e ela está variando de 0 a π. Agora acontece o seguinte, como é que você calcula essa integral? Você não precisa, independe da curva, não é isso? A gente acabou de ver que é um campo conservativo. Então, não me interessa essa curva aí. O que eu vou fazer? Agora, para eu calcular essa integral, eu vou fazer simplesmente a variação do ponto final menos o ponto inicial da função lá geratriz. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, essa integral que está sendo requerida aqui, nessa curva, certo? Ela vai ser, na verdade, um f de R de B menos um f de R de A. É isso que a gente vai fazer. Tá certo? A função, a gente já tem... que é essa aqui, a função geratriz, e o ponto final é π, ponto inicial é 0. Pronto, basta a gente calcular. Então, vou colocar outra coisa interessante. O t é que está variando aqui de 0 a π, só que lá nossa função está em xy. Então, eu tenho que saber quando t é 0, qual vai ser o meu valor, não é isso? De xy. E quando o t é π, qual que é o valor, meu valor de xy. Tá bom? Então isso a gente vai ter que, mais um detalhe aí, a gente vai ter que
Agora, de fato, usar a curva aqui, tá bom? A gente vai ter que colocar o T0, substituir. A gente vai ter um valor para XY. Depois um TPi, a gente substitui e calcula, a gente vai ter o valor de XY, tá bom? Então a curva a gente só vai depender, na verdade, para calcular o ponto final e o ponto inicial, tá bom? Então vamos lá. Então antes disso aqui, a gente vai calcular o R de B aqui para a gente saber quanto que vale. O R de B é R de π e vai ser igual, cadê a função aqui? ET seno TI T seno, já vou substituir aqui seno de TI, tá bom? Mais ET cosseno de T, ET cosseno de TJ. Essa aqui é a curva. E aqui o R de B, que é esse ponto final aqui já, tá bom? O R de B que a gente está calculando. Depois a gente vai calcular o F, a função, nesse ponto. Que a gente precisa saber quem é o XY, porque nossa função está em XY. Tá bom? Só esse detalhe. Calculando aqui, o que a gente tem? Seno de π é zero. Então isso aqui zera tudo. Tá bom? Ou seja, x é zero. E aqui a gente vai ter cosseno de π é menos 1. Aqui a gente vai ter menos e elevado a π. Isso aqui é o y, portanto. Tá bom? Então a gente vai ter esse par ordenado aqui, ó, menos e elevado a π. Quando a gente está no t, não é isso? π. Que vai dar então x e y, esses valores respectivos aqui. Tá certo? E quando a gente tiver no zero, então vai ter e elevado a zero, seno 0i, mais e elevado a zero, cosseno 0j. Então a gente vai ter aqui, vai zerar tudo também, então x também é zero aqui. E aqui vai ser 1, né? Todo número elevado a zero aqui é 1, cosseno de 0 é 1. Então a gente vai ter o ponto 0, 1. Pronto. Esses dois pontos, substituir isso aqui na função, menos isso aqui. Vamos lá, então? Então, a gente vai ter a integral da função dr sobre c vai ser igual. Quem é a função? F de... Vamos calcular primeiro, antes de fazer isso ainda, vamos calcular... Vou apagar aqui, vamos calcular os pontos lá. Deixar já no jeito os pontos final e inicial. Tá bom? Que fica mais prático. Deixa eu voltar aqui. Colocar a função aqui. Então, f de xy vai ser igual a x2y mais 3x menos y ao cubo mais k. Essa constante pode ser qualquer uma, tá? Inclusive 0. Então, nós não vamos trabalhar com ela, tá bom? E a gente vai trabalhar nesses pontos aqui, ó. Essa constante funciona para qualquer uma, tá bom? Então, só para título de simplificação, a gente usa ela 0, então, tá? Então, não esqueça. E a gente tem o ponto final em que a gente tem o x 0y menos e elevado a π. E o ponto inicial, que é 0, 1. Que é o que a gente conseguiu calcular aqui pela função, tá? Tem que saber o ponto final e o ponto inicial. Agora nós vamos calcular a função no ponto final, quando x é 0 e y é menos e elevado a π. A gente vai substituir aqui, ó, x0, y é menos e elevado a π, mais 3 vezes x é 0, menos... o y, que é menos e elevado a π, e isso elevado ao cubo, certo? Isso aqui é 0, a gente não precisa calcular. 0 aqui, ó, vai zerar todo mundo, zerou todo mundo, menos com menos mais e elevado a 3π. E multiplica aqui, tá bom? Agora f no ponto inicial, 0, 1. A gente vai ter então, x é 0, 0 ao quadrado vezes y é 1, mais 3 vezes x é 0, menos... y, que é 1 elevado ao cubo. Tá certo?
Isso aqui vai dar menos 1. Então, agora a gente conclui. Portanto, a integral f drc vai ser igual a f de 0 menos e elevado a π, que vai ser igual desculpa, menos, né? Menos, estou só conferindo o valor aqui, se vai dar menos f de 0,1. E isso aqui, como a gente viu anteriormente, isso aqui a gente calculou, deu e elevado a 3 π. E elevado a 3π. Menos aqui da fórmula, o f de 0,1 deu menos 1, a gente substitui aqui. Portanto, isso aqui vai ser igual a e elevado a 3π mais 1. Conferindo aqui com o livro, deu certo, tá bom? Então tá aí, interessante, voltando lá na questão, interessante o quê? Que com essa técnica a gente consegue resgatar o f, e sabendo que é um campo conservador e f, você calcula a integral dela, dependendo só do ponto final e do ponto inicial. Tá bom? Que representa uma facilidade nesse cálculo aí dessa integral. Na próxima, a gente trata outro exemplo ainda para finalizar, né? Para finalizar essa sessão. Valeu, até mais.